Queridos, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. E hoje vamos colocar aqui na mira do canal Voz das Nações, Mateus capítulo 10, versículo 23. Olha para você ver Mateus 10, capítulo 10, versículo 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Queridos, Jesus está afirmando para os seus discípulos que antes deles percorrerem todas as cidades de Israel, ele vinha, ele viria, ele voltaria. Só que o sistema religioso, ele vai dizer o seguinte, que Jesus está falando com os discípulos para eles estarem indo para algum lugar, que Jesus iria para um outro lugar. Vai prestando atenção. E que antes dos discípulos percorrerem a cidade de Israel, Jesus que estava numa cidade vizinha, Jesus, ele viria. Olha só que interessante. Eu fico imaginando, eu fico pensando o desespero, a força, a tarefa que eles, o sistema religioso, empenham para ir contra o que Jesus falou. Então eu vou fazer uma leitura aqui, vou tentar colocar dentro de um tempo bem ligeiro aqui, mas olha só para você ver, é só você ler o contexto que você vai perceber que esta ideologia do sistema religioso é falaciosa. Se você começar no capítulo 10, começar no versículo 1, diz assim, Mateus 10, 1. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. E o nome dos 12 apóstolos são estes. Aí vai falar o nome deles, até no versículo 3 está falando o nome deles. Aí até o versículo 4, melhor dizendo. Agora o versículo 5. E Jesus enviou estes 12 e ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, ou dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanas, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vai observando que Jesus está dando instruções, mandamentos e falando para os discípulos que eles seriam enviados para aquelas regiões. Versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeis, de graças dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Versículo 10. Nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Versículo 11. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno de hospedar-vos, até que vos retireis. A buzina faz parte do vídeo, tá bom? E versículo 12. E quando entrardes em alguma casa, saudai. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Vai prestando atenção às instruções de Jesus para os discípulos. Se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que aquela cidade. Vai observando, meu irmão. Beleza? Já começou a falar do dia do juízo, falou da missão deles, falou do dia do juízo. Versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, seja prudente como a serpente e simples como as pombas. Versículo 17. Acautelai-vos. Vai prestando atenção agora, meu irmão, porque Jesus agora começa a falar em que tempo, em que momento os discípulos estariam naquela missão. Versículo 16. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Olha que interessante. É muito forte isso aqui, falando que o que queria acontecer com alguns dos discípulos. Versículo 18. E sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho e eles aos gentios. Vai observando que essas palavras não condiz, não tem nada a ver com os discípulos estando em uma cidade e Jesus em outra cidade. Jesus estaria num cantinho ali e os discípulos
em outro cantinho na região ali de Israel. Não condiz. Você pode observar que não condiz. Aí, versículo 18. Sereis até conduzidos... Não, versículo 19. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado ou com a vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que a vez de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é o que fala em vós. Versículo 20. Olha, é interessante que essas palavras aqui de Jesus estão mostrando claramente que a situação não aconteceria naqueles dias que Jesus estava falando, um pouquinho mais para frente. Obviamente que seria de uma maneira muito mais profunda depois de Atos 2. Mas vamos seguir, né? E versículo 21. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Vai observando que o contexto também vai mostrando que está no contexto da grande tribulação. Aí o versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí vem o versículo 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, naquela cidade que eles estavam, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Essas palavras, meus irmãos, não teria fundamento se Jesus estivesse na cidade vizinha. Porque os discípulos estariam correndo todas as cidades. Será que não ia passar na cidade que Jesus estava, não? No lugar que Jesus estava? Está percebendo? Essa questão que Jesus foi para um lugar da terra no lado esquerdo, ele foi para o lado direito, isso é falácia de quem não acredita na Bíblia. Aí se você pode continuar lendo, continua lendo para ver se para você ver. Aí eles pegam o capítulo 11 e falam assim: olha para você ver, o versículo 11, o capítulo 11, versículo 1 diz assim: e aconteceu que, acabando Jesus de dar as instruções aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Beleza, é verdade. Jesus deu a instrução e foi pregar na cidade dos discípulos. Agora a pergunta que eu faço é: aonde está dizendo que Jesus deixou os discípulos? Que os discípulos ficaram em um lugar e Jesus foi para o outro lugar. Se você continuar lendo, pode continuar lendo, vai lendo. Aí você chega no versículo 20, vai falar das 3 cidades impenitentes, né? Você vai lendo. Aí você lê o versículo 25, fala do jugo de Jesus, né? Vai mostrar. E no capítulo 12 vai mostrar que os discípulos estavam junto com ele. Porque, capítulo 12. Versículo 1. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os discípulos, tendo fome, começaram a colher espiga e a comer. Está percebendo que os discípulos não deixaram Jesus? Jesus deu as instruções para os discípulos. Depois das instruções, Jesus foi pregar na cidade deles. Aí você lê todo o texto e e Jesus, dentro daquele contexto, Jesus passa pelas searas e mostra que os discípulos estavam junto com Jesus. Tá percebendo? Porque aquelas instruções estaria dentro de um contexto que Jesus não estaria mais aqui na terra. Ele já teria voltado para o céu. Então aqui joga por terra mas são várias, né, ideologias do sistema religioso que são falaciosas, mentirosas, para você simplesmente não aceitar a verdade. Então, meu irmão, Mateus 10, 23. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. É só você ler que os primeiros versículos, Jesus está falando de uma missão que eles estariam pregando, que eles estariam curando, libertando pessoas. Aí você continua lendo, próximos do versículo 23, os discípulos estariam fugindo da perseguição. Já é diferente, a missão, eles teriam feito a missão e por causa da missão que eles fizeram, haveria uma perseguição, até mesmo pelo contexto da grande tribulação, e aqui eles estariam fugindo de uma cidade para outra. Olha a diferença. Se Jesus estivesse em alguma outra cidade, eles iriam encontrar Jesus, porque ele estaria passando, fugindo de um lugar, ia fugir para um lugar, a perseguição chegava ali, eles eram para fugir para outra, e tentaram escapar, embora Jesus deixou claro que alguns deles seriam pegos, mortos,
levados à presença de reis, dos governadores, e como aconteceu. Só você lê em Atos e aconteceu. Está percebendo que está consumado? Fica um forte abraço para o seu coração e obrigado pela ajuda aí do canal. Queridos, não deixe de se inscrever, deixar seu like, comentar e compartilhar o vídeo. Fui!